boa noite. Então vamos lá, vamos começar mais uma live. O tema de hoje eu deixei escrito aí pra vocês e é sono e emagrecimento. Então hoje nós vamos estar conversando sobre o sono, que é importante sim no processo de emagrecimento. Para quem não me conhece, meu nome é Adriana Gomes, eu sou nutricionista, sou doutora em nutrição. E nos últimos anos, né, eu dedico aí grande parte do meu tempo a estudar e ensinar sobre hábitos alimentares saudáveis. Eu acredito muito na influência e na importância da alimentação para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida e para o emagrecimento, né? Afinal de contas, eu costumo falar que o acúmulo de peso, né, também é sinal de que as coisas não estão indo bem, de que o corpo não está funcionando bem. Então, se o corpo funciona bem, fica mais fácil perder peso, tá? E o tema de hoje, como já havia falado, é sono e emagrecimento. Então, a gente vai estar conversando aí nos próximos minutos sobre sono e emagrecimento. E aí, você que tá aqui, né, eu quero te dizer que é interessante, né, e você precisa assistir essa live para entender de uma vez por todas a influência do sono no nosso peso, né? E não só no nosso peso, mas na nossa saúde e na qualidade de vida, tá? E aí eu quero começar falando para vocês sobre a experiência que eu tenho, né? Na prática. Eu recebo muitos pacientes no consultório acima do peso, né? Que me buscam para perder peso. E eu observo o seguinte, que as pessoas quando perdem o peso, né, principalmente aqueles que perdem uma quantidade aí considerável de peso, essas pessoas acabam tendo um sono muito melhor, muito mais reparador depois que perdem peso. E aonde que eu quero chegar? É que acaba sendo um ciclo, né? A pessoa que está acima do peso, ela tem dificuldade de dormir. E a pessoa que tem dificuldade, né, de dormir, tem dificuldade de perder peso. Então, acaba sendo um ciclo, né? A pessoa dorme pouco porque está acima do peso e tem dificuldade, né, de perder peso porque dorme pouco e aí isso acaba sendo um ciclo. E o fato é que depois que as pessoas perdem uma quantidade de peso considerável, o sono acaba sendo melhor, né? Acaba tendo essa melhora. Em torno de 70% a 80% das pessoas relatam isso para mim na minha prática. E não é só eu que observo isso, né? Vários estudos mostram essa questão, tá? Tanto que pessoas que estão acima do peso, né? Essas pessoas comumente apresentam apneia. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a apneia, que é algo muito comum hoje em dia, né? Que consiste em interrupções na respiração durante o sono. E a pessoa que tem apneia, né, ela acaba tendo um sono muito conturbado e pouco reparador. Porque, afinal de contas, se você tem interrupção da respiração, falta oxigenação nos tecidos do seu corpo. E isso atrapalha o funcionamento do corpo de uma forma geral. Então, pessoas acima do peso, geralmente, né, apresentam aí a apneia e isso acaba atrapalhando mais ainda, né, a questão do sono. E aí, o que acontece, né? As pessoas que têm apneia, elas acabam não descansando bem o corpo e a mente, porque o sono, né, fica muito conturbado. E aí, isso resulta durante o dia em cansaço, fadiga, né? Além de dificuldade de concentração. E a pessoa acaba reagindo com ansiedade, né? Que leva a pessoa a comer mais carboidrato, comer mais doce, comer fritura. Então, vejam, né, como uma coisa acaba puxando a outra, tá? Bem, vamos falar agora, né, fazer aí algumas considerações acerca do sono e do processo de emagrecimento, tá? Eu quero dizer para vocês que descansar é importante, né? Porque quando a gente descansa, quando a gente dorme, né, tem um sono reparador, esse sono reparador, ele permite que os nossos músculos, né, construam, né, um tecido muscular, né, que haja a manutenção desse tecido que está ligado ao metabolismo. Eu já falei para vocês aqui algumas vezes que o músculo, né, é o tecido do nosso corpo que gasta mais energia. Então, por que uma pessoa que tem mais massa muscular, ela tem mais facilidade de perder peso? Porque ela gasta mais energia. Em geral, né, homens têm mais facilidade de perder peso do que mulheres. Por quê? Porque o homem tem mais massa muscular. Então, dormir bem está relacionado, né, à manutenção de uma massa muscular mais adequada, tá?
E isso é essencial para manter um metabolismo legal, né, funcionando bem, e consequentemente para que haja queima de gordura, né, ou diminuição aí do percentual de gordura. Além disso, dormir bem ajuda a regular uma série de, uma produção, né, de uma série de substâncias no nosso corpo. E eu vou estar falando sobre algumas, né? Então, ajuda a regular, por exemplo, a produção de grelina e leptina, que são dois hormônios, né, que vocês não precisam saber o nome, mas que são dois hormônios que são produzidos pelo nosso tecido adiposo, tecido gorduroso, né, que armazena gordura no nosso corpo, e que estão relacionados ao controle da fome e da saciedade. Um desses hormônios aumenta a fome e o outro dá a sensação de saciedade. E o que acontece? A pessoa que dorme bem, ela tem um equilíbrio na produção desses hormônios, né? Com a diminuição dos hormônios que causam fome e aumento dos hormônios que dão a sensação de saciedade. Já as pessoas que dormem mal, acaba acontecendo o contrário. Elas têm o aumento da produção dos hormônios que dão a sensação de fome e diminuição daqueles que dão a sensação de saciedade. Resultado, essas pessoas vão ter mais fome e vão comer mais, tá? Além disso, dormir bem, né, ajuda a reduzir os níveis de cortisol. E aí a pessoa que dorme mal, né, acaba tendo um aumento desse cortisol, né, e eu falei lá no início da ansiedade, né, o cortisol ajuda, né, nesse processo, e a pessoa que tem um nível mais elevado de cortisol, ela vai ter dificuldade para regular o apetite e também vai ter dificuldade para ter queima de gordura, tá? Então, esses aí são pontos, né, aí principais e primordiais quando a gente fala sobre o sono. Então, o sono, ele tem total relação com o metabolismo, principalmente por conta da regulação da produção de uma série de hormônios, tá? Bem, outras considerações que a gente observa, né? E aí eu vou falar de pontos que são discutidos na literatura, né? Que muitos estudos mostram, tá? Então eu vi um estudo muito interessante, né? Que foi publicado aí há uns 2 anos. E nesse estudo, né? O objetivo era ver a questão do sono, né? E a interferência do sono no metabolismo. E aí nesse estudo foi coletada a amostra do tecido muscular e do tecido adiposo, né? Então o tecido muscular é que compõe o nosso músculo e o tecido adiposo é que está embaixo da nossa pele, né? Aonde armazena gordura, né? Então, o excedente de energia que a gente consome é armazenado no tecido adiposo em forma de gordura. Eu gosto sempre de lembrar que isso é um mecanismo adaptativo, né? O corpo da gente não faz isso porque ele é ruim, né? É um mecanismo adaptativo do nosso corpo que está ligado à sobrevivência, porque o homem das cavernas não comia uma pizza todo dia, não comia um hambúrguer todo dia, né? Então, ele precisava caçar para comer, né? Às vezes ficava 1, 2 dias ou mais sem comer. Então, isso é um mecanismo adaptativo. O corpo, ele armazena energia, né? Para o momento que precise. Mas acontece que agora, né, ou nos dias atuais, é difícil precisar, porque as pessoas estão sempre, né, abastecendo aí esse estoque, tá? Mas aí, voltando a falar desse estudo, né, que foi publicado aí uns 2, 3 anos atrás, muito interessante, ele fez uma avaliação de tecido mesmo, né? Então, alguns homens foram submetidos à retirada de uma partezinha do tecido muscular e do tecido adiposo, que armazena a gordura, num dia depois de dormirem bem, e num dia depois de ficarem uma noite inteira em claro a propósito, né? Por conta desse estudo, tá? E aí, o que esse estudo observou, né? Que o tecido adiposo, o que armazena gordura, que foi coletado, né, nesses indivíduos após a noite que eles ficaram a noite toda em claro, né? Por conta, né, do estudo para fazer essa análise, esse tecido adiposo, ele estava mais ávido, né, por armazenar gordura no corpo, né? Então ele tinha aí uma alteração estrutural, né, que acabava fazendo com que ele tivesse aí uma maior propensão para armazenar gordura. Então, isso é um outro ponto, né, que eu achei interessante trazer para vocês, né, para justificar aí dentre 1000 motivos, né, pelo qual o sono está relacionado à questão do peso. Alguns estudos também provam, né, que uma noite de sono de má qualidade aumenta o consumo de alimentos em torno de 300 calorias ou até 20% do consumo
normal da pessoa, né? Então, tem estudos que observam. O indivíduo é avaliado após uma noite de sono legal e após uma noite de sono que não foi boa, né? Que houve privação do sono. Geralmente, quando a gente faz um estudo, né? Essa característica, né? A mudança aí da característica, ela é induzida propositalmente para que haja essa observação. E aí, quando você compara o indivíduo no dia que ele dormiu bem e no dia que ele dormiu mal, né? Se observa que após uma noite de sono mal dormida, a tendência é que haja um consumo calórico total maior e que haja ainda também um consumo de alimentos que não são tão saudáveis assim, que são aqueles alimentos, né, que estão ligados à sensação de bem-estar, de prazer que as pessoas acabam consumindo quando estão ansiosas, né, que a gente tá sempre falando sobre isso aqui, que são os alimentos mais doces, né, mais gordurosos. Então a pessoa não chega em casa ansiosa, né? Eu quero comer um brócolis, né? Eu quero comer uma salada de alface. Ela chega em casa ansiosa e quer comer um chocolate, né? Um hambúrguer, uma pizza. E, infelizmente é isso que acontece, tá? E aí, vamos falar um pouquinho sobre o melhor horário para dormir, né? O melhor horário para dormir, indiscutivelmente, é à noite. Por quê? Existe uma substância, né, que é o hormônio melatonina. Tem pessoas que usam, inclusive, né, a melatonina para indução do sono. Essa melatonina, ela é produzida naturalmente pelo nosso corpo, mas ela é produzida mais facilmente ao entardecer. Então, se a pessoa dorme à noite, ela vai ter uma maior produção, né, uma melhor produção de melatonina, que é esse hormônio que ajuda na indução do sono. E essa melatonina, ela ajuda a regular o ciclo circadiano, que a gente vai falar um pouquinho dele já já. E aí, né, estudos mostram que pessoas que têm a diminuição aí na produção da melatonina, né, elas acabam tendo dificuldades para controlar o peso, né, porque a melatonina está relacionada a essa regulação do ciclo circadiano, e quem tem um ciclo circadiano desregulado acaba tendo, né, diminuição do metabolismo, ampliação da resistência à insulina. Então, o pâncreas, né, ele produz a insulina, mas essa insulina não funciona. Então, aquele indivíduo fica lá, né, pré-diabético, com quadro de resistência à insulina, tá? Além disso, esses indivíduos acabam tendo um aumento do apetite, e tudo isso junto, né, aumento do apetite, resistência à insulina, né, dificuldade aí, diminuição do metabolismo, tudo isso leva ao ganho de peso. Eu já falei aqui algumas vezes, né, vocês já devem ter visto, quem tá sempre assistindo as lives, né, meus vídeos já deve ter visto eu falando sobre isso, né, que a pessoa que não dorme à noite, né, que as pessoas que trabalham de turno, de plantão, né, eu falo isso baseado em estudos, são pessoas que têm geralmente maior propensão a desenvolverem doenças metabólicas, a estarem acima do peso, a desenvolverem doenças crônicas, né, em geral, diabetes, hipertensão, né, isso por conta disso que eu acabei de explicar para vocês. Porque essas pessoas acabam não tendo, né, uma produção aí adequada da melatonina, consequentemente, não há uma indução do sono legal e as substâncias, né, não são bem produzidas aí durante o sono, as substâncias que regulam o ciclo circadiano. E aí, o que é o ciclo circadiano, né? Eu já falei aqui com vocês sobre isso também. O ciclo circadiano, ele rege aí o funcionamento do nosso corpo de uma forma geral, de todas as nossas células, né? Então, controla a pressão, né? Temperatura corporal, estados de alerta, né? O apetite, enfim, o metabolismo. Então, algumas substâncias precisam ter a sua produção, né? Aí equilibrada durante o sono, neurotransmissores, hormônios. Isso tudo faz parte do ciclo circadiano. E para que haja o start desse ciclo, é importante que a pessoa, o melhor, né, que a pessoa durma à noite e que haja, né, essa produção aí de melatonina adequadamente, que ela é produzida mais adequadamente à noite, como eu expliquei para vocês, tá? E aí vocês podem falar assim, tudo bem, né, beleza, eu sei que eu durmo mal, agora eu já entendi um pouquinho mais, né, sobre essa questão do sono, do metabolismo, né, a interferência do sono no peso, mas aí o que eu faço, né, vocês devem estar se perguntando, né, quem dorme mal, o que faz para melhorar o sono? Então agora eu vou dar umas dicas para você
para vocês, né, que eu chamo de orientações para a higiene do sono. Não só eu, né, como vários profissionais de saúde, tá? Então são dicas práticas que vocês podem tentar colocar em prática para melhorarem o sono, tá? E depois eu vou estar falando também de alguns alimentos que podem ajudar aí na indução do sono. Então vamos lá. Primeira dica, né? Dormir apenas o tempo necessário para se sentir descansado, tá? Isso é importante também, que tem gente que fala assim, mas eu não durmo 8 horas, então eu não durmo bem. Não é bem assim, né? Então, pessoas mais jovens precisam dormir mais, as pessoas mais velhas, né? Em geral, têm uma necessidade de menos horas de sono, né? Então, isso aí vai depender de cada um, tá? Então você precisa dormir a quantidade de horas que você se sinta bem, que você acorde bem, né? Consiga despertar e passar um dia legal, sem estar cansado, né? Fadigado, enfim. Uma outra orientação importante, criar uma rotina de acordar sempre no mesmo horário, né? E independente se for dia de semana ou final de semana, isso é interessante, porque para você regular, né, o seu relógio biológico aí, o seu ciclo circadiano. Então, todo dia acordar no mesmo horário, isso é interessante. Ainda que você fique, né, uma noite em claro, tenha insônia, o ideal é você acordar naquele horário, né, de costume, se é 8 horas, se é 7, se é 6 da manhã, não importa. E mais do que isso, não cochilar durante o dia, não dormir durante o dia. Por quê? Isso vai ajudar você a ficar mais cansado, né? Para que de noite você consiga pegar no sono mais facilmente e para que seu corpo, né, vá sendo educado, tá? Então, esse é um outro ponto interessante também, ok? Depois que seu sono estiver regulado, que você estiver descansando bem à noite, né, não tiver mais insônia, lembrando que insônia é quando a pessoa demora muito a dormir ou se ela acorda muito durante a noite, né? A insônia é caracterizada, né, por esses dois quesitos aí, tá? Bem, uma outra orientação, evitar praticar atividade física nas 4 horas que antecedem o seu horário de dormir. Porque durante a atividade física são produzidas substâncias estimulantes, né? Que deixam a gente mais agitado, mais elétrico, né? Então, mais elétrica, né? Então, é interessante que a atividade física não seja realizada, principalmente para quem tem dificuldade de dormir, no final do dia, tá? E falando da atividade física, o melhor horário para fazer atividade física sempre vai ser ao acordar, né? Início do dia, indiscutivelmente, é o horário que a gente fala que é mais fisiológico, né? Mais natural, é melhor para fazer atividade física. Mas se não dá, você vai fazer aí, né? Final da manhã, à tarde, né? No máximo aí, final da tarde, para quem tem insônia, é melhor, tá? Mesmo que você não repare, tá? É importante evitar dormir em locais barulhentos. Por quê? Isso diminui a qualidade do sono, ainda que você não repare, tá? E isso tá ligado aí também, né? À insônia. Se você mora, né, num lugar barulhento, que passa muito carro, né? Enfim, que tem muito barulho, há uma sugestão, né, de especialistas que você, inclusive, use um tampãozinho no ouvido para dormir bem. Tá? Um tapa-ouvidos aí. Uma outra dica, fazer um lanche leve antes de dormir, né? Ou jantar. Semana passada a gente falou de jantar, né? Quem não assistiu o vídeo sobre jantar, é só ir lá no meu canal do YouTube e assistir esse vídeo. E aí de noite, né? O legal é você comer, né, legumes, verduras, né? Um pedacinho de carne, ou frango, ou peixe, que seja. Mas é bom não se encher, né? Comer coisas pesadas, né? Vai comer uma feijoada, né? Uma buchada de bode, nada disso, porque é óbvio, né? Que você vai ficar ali indisposto, né? Afrontado e vai ter dificuldade de dormir, tá? Então, refeição leve, né? À noite é melhor para que o sono, né? Chegue aí com mais facilidade, tá? Uma outra dica legal é tomar um banho quente na hora de dormir. Ajuda a relaxar, né? E aí induzir o sono. Evitar ingerir bebidas estimulantes depois das 18 horas.
Então, chá, café, chocolate, né, refrigerantes, principalmente os que sejam à base de cola, né, os refrigerantes mais escuros, tá? Mate, né, tudo isso tem substâncias estimulantes. Eu digo mais, né, a cafeína, por exemplo, do café, ela pode demorar aí até umas 8 horas para ser eliminada do corpo. Então, o ideal, né, e o que eu tenho orientado na minha prática clínica é que quem tem insônia, o ideal é beber o café descafeinado à tarde. Por quê? Isso ajuda na indução do sono, tá? Então, essa é uma outra orientação importante. Evitar fazer atividades estimulantes antes de dormir. Então, ficar vendo televisão, jogar videogame, né? Ficar no computador. O ideal é ler, né? É algo que é mais tranquilizante, né? E ajuda aí na indução do sono, tá? Uma outra orientação muito importante que tem a ver com a que eu acabei de falar é tentar evitar ficar na frente de equipamentos eletrônicos perto do horário de dormir, né? Então, ficar no celular, no computador, na frente da televisão, né? Tentar desligar esses aparelhos pelo menos aí 1 ou 2 horas antes de dormir é mais interessante, né? Para ajudar aí na indução do sono, tá? Não usar a cama para assistir televisão, para ficar trabalhando, né? Tentar deixar a cama só para relaxar e deitar. Isso é uma coisa que interfere também. Psicólogos falam sobre isso, né? Então, tem uma relação, tá? E antes de dormir, para quem colocando tudo isso em prática ainda assim tem dificuldade de dormir, é interessante fazer uma respiração, né? Ou até uma meditação. Se concentrar, né? E respirar mais, enfim, isso vai ajudar aí também na indução do sono, tá? E, por último, caso você vá para a cama e não consiga dormir, o ideal é que você levante, né? E não consiga dormir assim, fique 20 minutos e não consiga dormir. O ideal é que você levante, né? E vá fazer alguma atividade que vai te dar sono, como, por exemplo, ler, né? É uma atividade que acaba dando sono, tá? E falando dos alimentos que ajudam, podem ajudar aí no sono. Ah, esse alimento vai fazer você apagar, né? Não, não é assim, mas pode ajudar, tá? Então, um alimento é a banana, ela ajuda a acalmar, né? Traz a sensação aí de bem-estar, de prazer. A aveia também, tá? E chás, principalmente de camomila, de passiflora e de mulungu. Eu gosto muito, inclusive, de misturar, né, a passiflora com o mulungu. São duas ervas aí que se acha, né, facilmente em casas de produtos naturais. E aí, esse chazinho ajuda bastante a induzir o sono. Eu tenho pacientes que dizem, né, que apagam com esse chá, tá? Então, esses chazinhos podem ajudar aí na indução do sono. E aí, o que é importante, né? Eu quero que você entenda que o processo de emagrecimento é algo complexo, né? Que sofre interferência aí de vários pontos. Então, às vezes, a pessoa tá fazendo uma dieta super restritiva, tá fazendo atividade física direitinho e tá com peso estagnado, não consegue perder peso, né? E aí, a dificuldade, né, de perder peso pode estar em outro ponto, como, por exemplo, o sono, né? Tanto que na minha prática clínica, né, uma das coisas que eu tenho me preocupado muito, né, uma das primeiras coisas que eu me preocupo bastante é a questão do sono, né? Porque ele vai interferir demais na nossa saúde e na qualidade de vida. E essa é a mensagem que eu quero passar hoje, né? Que vocês tenham aí entendido, né, a grande importância que o sono tem no processo de emagrecimento, mas não só no processo de emagrecimento, como na regulação do bom funcionamento do nosso corpo, né, como um todo, e da nossa mente também. Manter uma boa qualidade de sono, né, é um dos pilares aí para que haja, né, uma vida duradoura, um dos pilares para a longevidade. Então, é importante que vocês cuidem, né, do sono de vocês. Nos dias de hoje, eu sei, né, que a vida é conturbada, agitada, né, muitas das orientações que eu falei aqui, às vezes é difícil, né, que se coloque em prática, mas é interessante ter aí uma atenção a esses pontos, ok? Então, é isso. Eu quero agradecer a presença de vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado aí do tema, né? E tenham aprendido um pouquinho mais sobre a importância do sono para a nossa vida, né? E também para o processo de emagrecimento, tá? Um beijo para vocês e até semana que vem.